Pare tudo o que você está fazendo agora, porque o que vou revelar nas próximas palavras não é apenas mais um conselho sobre dinheiro, mas uma revelação que pode transformar completamente sua relação com a abundância. E se eu te contasse que um dos maiores evangelistas da história moderna, Billy Graham, que pregou para mais de 215 milhões de pessoas ao longo de 60 anos de ministério, descobriu uma fórmula espiritual para a prosperidade que vai muito além do que você imagina? Graham não era apenas um pregador. Ele era um estudioso profundo da mente humana e dos princípios universais que governam o sucesso. Durante décadas, ele observou como pessoas comuns se transformavam em verdadeiros gigantes quando aplicavam certos ensinamentos bíblicos de forma prática e sistemática. Imagine se as escrituras sagradas fossem, além de sua profundidade espiritual, também um manual completo de transformação mental, um código secreto sobre como alinhar sua consciência com as leis da prosperidade. Billy Graham sempre enfatizou que a Bíblia não é um livro de teoria, mas um manual prático de vida. Ele costumava dizer que cada versículo é uma tecnologia espiritual, esperando para ser ativada na vida de quem tem coragem de aplicá-la, com fé genuína. O que faremos juntos aqui é desvendar essa tecnologia oculta, conectar os pontos que milhões de pessoas leem, mas poucos realmente compreendem. Vamos decodificar como versículos aparentemente simples são na verdade instruções precisas para atrair abundância e prosperidade para a sua vida. Você precisa entender que a verdadeira riqueza não é algo que você conquista lutando contra o mundo lá fora. Ela é algo que você primeiro cultiva dentro de si mesmo, através de uma fórmula exata que Graham pregou incansavelmente: convicção mais obediência multiplicada pela perseverança. Mas atenção, não estamos falando de uma convicção superficial, daquelas que duram apenas enquanto você se sente motivado. Estamos falando de uma certeza profunda que se torna a base de toda a sua existência. Esta é a fundação de absolutamente tudo que você vai construir. Sem essa convicção profunda, a obediência se torna apenas um fardo pesado e a perseverança vira uma tortura sem fim. Este é o segredo que separou Billy Graham de milhares de outros pregadores de sua época. E é o mesmo princípio que pode separar você da multidão que vive na mediocridade financeira. Então, o que é essa convicção que Billy Graham tanto falava? Esqueça tudo o que você aprendeu sobre fé como algo etéreo ou abstrato. Preste atenção nesta distinção, porque ela é literalmente a diferença entre uma vida de escassez e uma vida de abundância absoluta. Billy Graham, baseando-se no livro de Romanos capítulo 10, sempre ensinou que a verdadeira convicção começa quando você entende que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ele explicava que isso não significa simplesmente escutar palavras, mas permitir que essas palavras penetrem tão profundamente em sua consciência que elas se tornem mais reais para você do que suas circunstâncias atuais. Graham costumava ilustrar isso com uma história poderosa. Ele dizia que quando uma pessoa realmente entende o versículo, tudo posso naquele que me fortalece, ela não está repetindo uma frase bonita. Ela está declarando uma verdade científica sobre sua própria capacidade limitada. A convicção verdadeira, segundo Graham, é quando você para de esperar que as coisas melhorem e começa a operar a partir da certeza absoluta de que você já possui dentro de si tudo o que precisa para transformar qualquer situação. É quando você desenvolve o que ele chamava de mentalidade do reino, onde você enxerga possibilidades onde outros veem apenas problemas. Pense na sua mente como um solo fértil. Billy Graham sempre enfatizava que você não pode plantar sementes de dúvida, reclamação e negatividade e esperar colher uma árvore de prosperidade e sucesso. A convicção neste contexto é o ato consciente e deliberado de nutrir apenas as sementes dos pensamentos que você deseja ver manifestados em sua vida. É por isso que Graham sempre citava o versículo de Marcos: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Note que ele não disse esperem receber, ele disse crede que o recebereis. Essa é a diferença entre quem vive na esperança e quem vive na convicção. A convicção é uma força ativa, criadora, que Graham descrevia como fé em movimento. Mas essa convicção, por mais poderosa que seja, é como uma semente plantada em solo fértil. Ela tem um potencial imenso de crescimento, mas sem água da obediência, sem a luz da ação consistente,
ela permanece apenas potencial não realizado. Aqui está onde a maioria das pessoas falha completamente. Elas desenvolvem a convicção, elas acreditam genuinamente, mas ficam esperando passivamente que a prosperidade apareça magicamente em suas vidas. Elas ignoram a segunda parte da fórmula. A parte que Billy Graham considerava absolutamente crucial para qualquer transformação real. Preste atenção no que Graham sempre ensinava baseado na carta de Tiago. Mas sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Entenda isso não como uma regra religiosa, mas como uma lei universal da manifestação. Sua convicção é a energia invisível, o projeto da sua nova realidade. Mas a obediência é a construção física. É o trabalho prático que transforma o projeto em um palácio real. Uma coisa sem a outra é completamente inútil. Billy Graham sempre contava a história dos dois homens que construíram casas. Um construiu sobre a rocha da obediência aos princípios corretos. O outro construiu sobre a areia das boas intenções. Quando as tempestades da vida vieram, apenas uma casa permaneceu de pé. A obediência que Graham pregava não era obediência cega ou submissão passiva. Era obediência inteligente aos princípios universais que governam o sucesso. Quando você estuda a vida de Graham, você percebe que ele não apenas pregava sobre prosperidade, ele a vivia. Aos 32 anos, ele já era reconhecido mundialmente. Aos 40 estava entre as pessoas mais influentes do planeta. E aos 50 havia construído um império de comunicação que alcançava bilhões de pessoas. Isso não aconteceu por acidente. Aconteceu porque ele aplicou obsessivamente os princípios que pregava. Ele transformou convicção em ação diária, sistemática e estratégica. A pergunta que Graham sempre fazia era: quantas revelações poderosas, quantas ideias brilhantes você já recebeu da inspiração e deixou morrer na gaveta da procrastinação? A convicção te dá o ouro da inspiração, mas a obediência é o ato de minerar, refinar e transformar esse ouro em moeda corrente. Sem ela, você está apenas sentado em cima de uma mina de ouro que nunca será explorada. Graham sempre diz que Deus não está interessado em suas boas intenções. Ele está interessado em suas ações concretas baseadas em princípios corretos. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está ressoando com essas verdades. Antes de continuarmos, eu preciso te fazer um convite especial. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você sente que finalmente encontrou algo que pode transformar sua vida de verdade, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Não é apenas para me ajudar, é para garantir que você não perca nenhuma peça desse quebra-cabeça da prosperidade que estamos montando juntos. E aqui vai um desafio para você. Nos comentários, me conte qual foi a última vez que você teve uma convicção forte sobre algo e realmente agiu sobre ela. Pode ser qualquer coisa, grande ou pequena. Quero conhecer sua história porque quando você compartilha suas experiências, você não apenas me ajuda a criar conteúdos ainda melhores, mas também inspira outras pessoas que estão na mesma jornada. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Agora você entende a convicção que gera a energia. Você compreende a obediência que transforma a energia em realidade. Mas o que acontece quando o entusiasmo inicial diminui? O que acontece nas segundas-feiras difíceis? Nos meses em que os resultados demoram a aparecer? Nas temporadas em que tudo parece estar conspirando contra você? É aqui que a maioria das pessoas desiste. É aqui que entra o terceiro e mais poderoso elemento da fórmula de Graham: a perseverança. Billy Graham viveu isso na própria pele. Aos 30 anos, ele enfrentou uma crise de fé profunda, que quase o fez abandonar o ministério. Durante meses, ele foi bombardeado por dúvidas sobre a veracidade da Bíblia, sobre seu chamado, sobre sua capacidade de fazer diferença no mundo. Muitos homens teriam desistido, mas Graham tinha algo diferente. Ele havia desenvolvido o que chamava de disciplina da perseverança. Ele sabia que a verdadeira batalha não era contra as circunstâncias externas, mas contra sua própria tendência de desistir quando as coisas ficavam difíceis. A Bíblia, através do apóstolo Paulo, nos dá a mentalidade exata que Graham cultivou e que você precisa desenvolver. Paulo escreve: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo, se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Graham sempre enfatizava essa linguagem de atleta de elite. Ele não estava falando sobre religião. Estava falando sobre performance excepcional
sustentada ao longo do tempo. A perseverança, para Graham, não era sobre aguentar sofrimento desnecessário, era sobre manter-se fiel aos seus princípios e ações corretas, mesmo quando os resultados ainda não eram visíveis. Ele costumava dizer que a diferença entre alguém comum e alguém extraordinário não estava no talento inicial, mas na capacidade de continuar fazendo o que é certo por mais tempo do que a maioria das pessoas consegue suportar. Graham sabia que a prosperidade não é construída em explosões de motivação, mas em pequenas ações consistentes repetidas dia após dia, até que se tornem uma segunda natureza. A perseverança é o que transforma a ação esporádica em hábito poderoso. O hábito cria momentum, e o momentum cria resultados que parecem milagrosos para quem está observando de fora. Billy Graham pregou para presidentes não porque teve sorte, mas porque durante décadas ele perseverou em seu compromisso de excelência. Mesmo quando estava pregando para plateias de 50 pessoas em cidades pequenas, a prosperidade que ele alcançou foi o resultado inevitável de anos de perseverança em fazer a coisa certa da maneira certa. Agora imagine essas três forças menos convicção: obediência e perseverança, não funcionando separadamente, mas trabalhando juntas como um motor sincronizado de transformação. A convicção é o combustível que alimenta o motor. A obediência é o pistão que transforma energia em movimento. E a perseverança é o sistema de resfriamento que permite que o motor funcione por horas a fio sem superaquecer. E aqui a verdadeira mágica acontece, porque essas três forças se alimentam mutuamente em um ciclo de crescimento exponencial. Sua convicção profunda te inspira a obedecer aos princípios corretos. Sua obediência gera resultados pequenos mas reais. Esses resultados, mesmo que modestos, servem como prova tangível para sua mente subconsciente de que você está no caminho certo, e isso fortalece ainda mais sua convicção. Uma convicção mais forte te motiva a uma obediência ainda mais rigorosa e estratégica, que por sua vez gera resultados ainda maiores. A perseverança é o que mantém esse ciclo funcionando, especialmente nos primeiros meses, quando os resultados ainda são pequenos e a tentação de desistir é maior. Billy Graham chamava isso de construir um caráter de fé. Focus-me, empilhando pequenas vitórias através da obediência disciplinada aos princípios corretos. E cada vitória serve como um tijolo na construção da sua fortaleza de convicção. Você deixa de apenas acreditar no invisível. Você se torna a prova viva de que seus métodos funcionam. Você transforma a esperança em evidência, e evidência em certeza inabalável. Graham sempre dizia que quando você chega nesse ponto, você não precisa mais convencer ninguém sobre o poder da fé, porque sua própria vida se torna o testemunho mais poderoso. Mas existe um inimigo feroz nessa jornada. Um ladrão de sonhos que tenta sabotar todo o processo. Esse inimigo é a síndrome do e se. E se eu não conseguir? E se as pessoas rirem de mim? E se eu não for bom o suficiente? E se eu fracassar? Billy Graham conhecia bem esse inimigo porque ele mesmo batalhou contra ele durante anos. Ele sabia que esse medo não era apenas uma emoção passageira, mas um sistema completo de crenças limitantes que poderia destruir qualquer sonho, por maior que fosse. Graham sempre contava a história de quando Deus o chamou para pregar para multidões. Sua primeira reação não foi de alegria, foi de terror absoluto. Ele se via como um jovem fazendeiro sem educação formal suficiente, sem a eloquência dos grandes oradores de sua época. O e-se quase o paralisou completamente. Mas então ele descobriu algo que mudou sua vida para sempre. O medo perde todo o seu poder quando você o encara de frente, com um propósito maior do que suas inseguranças. As Escrituras nos dão a chave para essa batalha em 2 Timóteo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Graham sempre explicava que o medo não é sua programação original. É um vírus mental que infecta sua mente quando você perde de vista a sua verdadeira identidade. Sua essência, sua natureza mais profunda, é poder, é fortaleza, é capacidade ilimitada de superação. Graham costumava dizer que, quando você realmente entende quem você é em Cristo, o medo se torna não apenas desnecessário, mas completamente ridículo. A história de Josué é um dos exemplos favoritos de Graham sobre como lidar com o medo. Deus não disse a Josué não tenha medo, como se fosse possível simplesmente desligar o medo como um interruptor. Ele disse, esforça-te e tem bom ânimo. 3 vezes seguidas, Graham explicava que coragem não é a ausência de medo,
É a decisão de agir corretamente apesar do medo. É escolher conscientemente focar no tamanho do seu Deus, em vez de focar no tamanho dos seus problemas. A pergunta que Graham sempre fazia era: qual é o seu gigante Golias? Qual é o medo que tem mantido você paralisado na linha de largada da sua própria vida? Você tem a mesma escolha que Davi teve. Pode focar no tamanho do gigante ou pode focar no poder do Deus que está com você. Pode ver um obstáculo impossível de superar ou pode ver um alvo grande demais para errar. Vencer o medo significa agir apesar dele, com a certeza de que sua força interior é infinitamente maior do que qualquer obstáculo externo. Você agora tem um motor completo funcionando menos convicção, obediência e perseverança a menos. E você sabe como lidar com o inimigo do medo. Mas para onde esse motor vai te levar? Graham sempre enfatizava que ter poder sem direção é como ter um carro de corrida sem pista. Você pode ter toda a velocidade do mundo, mas vai acabar batendo em algum lugar. Você precisa de um destino claro, de um alvo específico, que dê significado a todo o seu esforço. Billy Graham chamava isso de chamado definido ou propósito divinamente inspirado. Não era uma vagueza como quero servir a Deus ou quero ser bem-sucedido. Era uma declaração clara, específica e mensurável do que exatamente ele queria alcançar. Até quando e como ele planejava chegar lá. Aos 30 anos, Graham escreveu em seu diário: meu objetivo é pregar o evangelho para 100 milhões de pessoas antes de morrer. Na época, isso parecia completamente impossível. Não existia internet, não existia televisão global, não existiam os recursos que temos hoje. Mas Graham tinha algo mais poderoso que recursos. Tinha um propósito cristalino que direcionava cada decisão, cada estratégia, cada uso do seu tempo. O apóstolo Paulo, um homem que Graham sempre admirou, descreveu perfeitamente essa mentalidade quando disse: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Note e clareza. Uma coisa faço. Paulo não estava dividido entre 10 objetivos diferentes. Ele tinha um alvo claro, e toda a sua energia estava focada nessa única direção. Sua convicção precisa de um alvo para se concentrar. Sua obediência precisa de um mapa claro para seguir. Sua perseverança precisa de uma razão poderosa para existir. Seu propósito definido é simultaneamente seu alvo, seu mapa e sua razão de existir. Graham sempre dizia que quando você tem um propósito claro, você desenvolve uma força interior que te permite dizer não a tudo o que não te aproxima do seu objetivo. Você para de ser reativo às urgências dos outros e se torna proativo em direção às suas próprias prioridades. Mas e se eu te contasse que existe uma forma de turbinar esse motor individual e multiplicar sua capacidade de realização de uma maneira que você mal pode imaginar? Billy Graham descobriu isso aos 35 anos e foi o que transformou um pregador regional em um fenômeno global. Ele chamava isso de princípio da equipe ungida ou poder da unidade de propósito. Graham entendeu que grandes realizações raramente são o resultado de esforços solitários, mas sim de pessoas alinhadas trabalhando em harmonia perfeita, em direção a um objetivo comum. A Bíblia nos dá esse princípio em Mateus também. Vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Graham explicava que isso não era apenas sobre oração, era sobre o poder multiplicador, que acontece quando mentes alinhadas se unem em propósito comum. Era sobre criar uma força coletiva que é maior que a soma das partes individuais. Pense nas pessoas mais próximas a você, neste momento. Elas formam uma equipe que eleva sua fé, que apoia seus sonhos, que te desafia a crescer e te cobra resultado? Ou elas formam um círculo de mediocridade, sempre reclamando, sempre duvidando, sempre encontrando razões para não tentar? Graham sabia que você não pode esperar resultados de abundância se estiver cercado por uma mentalidade de escassez. A lei da influência funciona nos 2 sentidos. Ou você influencia seu círculo para cima, ou ele te puxa para baixo. De Eclesiastes nos lembra que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Sua jornada para a prosperidade não precisa ser solitária. Na verdade, ela não deveria ser. Encontre 2 ou 3 pessoas que estejam na mesma frequência que você, que compartilhem da sua ambição e dos seus valores. Reúnam-se regularmente com um propósito específico de se apoiarem mutuamente,
de se manterem responsáveis pelos compromissos assumidos, de compartilharem conhecimento e estratégias. Essa aliança harmônica irá proteger sua convicção das dúvidas externas, irá te motivar para a obediência nos dias difíceis, e irá reforçar sua perseverança através da responsabilidade mútua. Agora chegamos ao princípio final, o mais paradoxal e poderoso de todos. É a lei que Graham considerava o fundamento de toda a prosperidade duradoura. A lei de que para receber abundantemente, você primeiro precisa dar generosamente. Imagine a prosperidade não como um cofre a ser enchido e trancado, mas como um rio poderoso que precisa fluir constantemente para manter sua força. Se você represar completamente o rio, a água para de se mover e se torna estagnada. Para que mais água fresca entre, a água que está lá precisa continuar fluindo. Billy Graham viveu esse princípio de forma radical. Ele poderia ter se tornado um dos homens mais ricos do mundo, mas escolheu viver com um salário fixo e modesto, doando todos os direitos autorais de seus livros, todas as ofertas extras de suas cruzadas, todo o dinheiro que ia além de suas necessidades básicas. Isso pode parecer loucura financeira, mas Graham entendeu algo que poucos compreendem. Quanto mais você dá de forma inteligente e estratégica, mais o universo se organiza para te devolver multiplicado. As escrituras codificam essa lei de forma espetacular em Lucas. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Leia isso novamente e sinta o poder da imagem. Uma medida transbordando. O princípio não é de reciprocidade simples, é de multiplicação exponencial. Mas Graham sempre alertava: isso não é sobre dar dinheiro esperando receber dinheiro de volta, como se fosse uma máquina de apostas. É sobre dar valor, dar serviço, dar o seu melhor em tudo o que você faz. Graham chamava isso de princípio do quilômetro extra aplicado. Ele ensinava que você deve, como hábito de vida, entregar mais valor do que aquilo pelo qual você está sendo pago. Ao fazer isso consistentemente, você cria um déficit de valor no universo que precisa ser balanceado. A lei da compensação entra em ação para te devolver com juros compostos. Lembre-se, no seu propósito definido, você precisa declarar claramente o que você dará em troca da prosperidade que deseja. Isso não é opcional, é a aplicação prática desta lei universal. A maioria das pessoas vive na mentalidade da escassez, sempre se perguntando: o que eu posso ganhar com isso? A mentalidade da prosperidade duradoura pergunta: como posso contribuir aqui? Como posso servir de forma tão excepcional que a abundância se torne uma consequência natural e inevitável? Comece hoje mesmo, onde você estiver. No seu trabalho, no seu negócio, nos seus relacionamentos pessoais. Como você pode entregar mais valor do que o esperado? Como pode ir além do óbvio? Ou vá fazer isso? Você cria um vácuo de valor que as leis universais se apressam em preencher com aquela medida boa, recalcada, sacudida e transbordando. E aqui chegamos ao final da nossa jornada juntos. Mas na verdade, este é apenas o começo da sua jornada pessoal de transformação. Você recebeu hoje não apenas informações, mas ferramentas funcionais. Um sistema completo e testado ao longo de décadas na vida de um dos homens mais influentes da história moderna. A convicção que transforma o impossível em inevitável. A obediência que constrói pontes entre o mundo das ideias e o mundo dos resultados. A perseverança que te mantém firme quando todos os outros desistem. Um propósito definido que age como sua estrela guia. Uma equipe alinhada que multiplica seu poder pessoal. E a lei eterna de que o valor genuíno que você oferece ao mundo retorna a você de forma multiplicada. Agora eu quero fazer um convite especial para você. Se este conteúdo tocou algo profundo dentro de você, se você sente que finalmente encontrou uma direção clara para sua vida, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade de forma mais próxima. Inscreva-se no canal agora, porque o que compartilhamos aqui não são apenas vídeos, são peças de um quebra-cabeça completo de transformação que só faz sentido quando você acompanha a jornada inteira. Mais importante ainda, eu quero conhecer sua história. Nos comentários abaixo, me conte qual desses princípios mais ressoou com você. Você já viveu alguma experiência que comprova alguma dessas leis? Ou
Talvez você tenha uma dúvida específica sobre como aplicar isso na sua situação atual. Sua história não é importante apenas para mim. Ela pode ser exatamente a inspiração que outra pessoa da nossa comunidade precisa ouvir hoje. Quando você compartilha suas experiências reais, você está plantando sementes de esperança e direção na vida de pessoas que você nem conhece. Esse é o poder da comunidade alinhada em propósito comum. Você entende agora por que o título deste conteúdo fala sobre segredos que poucos aplicam? Não é porque seja difícil de entender. Você acabou de provar que consegue compreender perfeitamente. É porque é desafiador de implementar consistentemente. Esses princípios não exigem diploma universitário, mas exigem domínio próprio. Não exigem capital inicial, mas exigem capital de caráter. Exigem que você pare de ser um efeito das circunstâncias e se torne a causa da sua própria realidade. Exigem que você faça o trabalho interior que a maioria das pessoas negligencia, focando apenas no trabalho exterior. E tudo isso pode ser resumido na verdade mais profunda que Billy Graham pregou durante toda a sua vida. Uma verdade que ele extraiu diretamente do livro de Provérbios. Como o imagina na sua alma, assim ele é. Seu mundo exterior, sua saúde, seus relacionamentos, sua conta bancária, suas oportunidades são apenas o reflexo físico do que está acontecendo no seu mundo interior, na sua alma, na sua mente subconsciente. Se você tem uma alma programada com escassez, medo e limitação, o mundo físico não tem escolha a não ser refletir essa programação. Mas se você, através da disciplina consciente, reprogramar sua alma com convicção, abundância e possibilidade ilimitada, o universo físico se reorganizará para refletir essa nova programação. Não saia daqui apenas como alguém que consumiu mais um conteúdo interessante. Saia como alguém que recebeu um mapa detalhado para um tesouro real. Escolha um desses princípios menos, apenas um menos, e comece a aplicá-lo hoje mesmo, de forma concreta e mensurável. Defina seu propósito por escrito. Execute uma ação que você vem adiando há semanas. Cumpra uma promessa que você fez a si mesmo. A prosperidade genuína não é uma questão de sorte ou time. É uma questão de alinhamento total entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. Alinhe esses 4 elementos com os princípios universais que você aprendeu hoje e o próprio universo se alinhará com você. A sua jornada para se tornar uma daquelas pessoas que realmente aplicam esses segredos começa neste exato momento. O que você vai fazer com esse conhecimento depende inteiramente de